Bem-vindos ao Gosto e Sabores. Continuamos em Castelo Branco. O nosso convidado de hoje é um gastrónomo e um expert em vinhos. É um engenheiro do Mário de Louro. Fique connosco. Mário de Louro, muito obrigado por ter vindo até Castelo Branco. Eu é que agradeço o seu convite e à organização do programa, na medida em que eu poder falar um pouco sobre o Concurso Nacional de Vinhos é para mim muito importante. É um concurso nacional, estamos a falar este ano, já tiveram uma inscrição de quase 800 vinhos, 795. O que eu acho mais interessante neste concurso internacional de que faz parte e que é um dos organizadores, Sou o responsável. é o facto de são 198 provadores em provas cegas, porque não é fácil fazer concursos de vinhos e normalmente há muitas pessoas que se recusam até de provar vinhos não vendo o rótulo. Sim, mas os concursos, quer nacionais, quer sob o patrocínio do OIV e da Junta Nacional de Vinho, do Instituto da Vinha e do Vinho, têm que ser em prova cega. E essas pessoas que aqui estão, que são os enólogos do nosso país, este ano tivemos 16 estrangeiros no júri do concurso, não só como presidentes de júris, mas também como jurados do próprio concurso. Isso demonstra bem o potencial que o concurso nacional vai tendo e que vai ser, sem dúvida, uma peça grande dos vinhos portugueses. Os vinhos portugueses estão muito habituados a ter o concurso na sua terra. Estou-me a lembrar, esta semana ali, que nesta região, o Quinta do Termo tinha tido o concurso, ganho o concurso da Beira Interior. Parece-me importante em cada região também haver um concurso, mas por que não metê-los dentro do concurso nacional e depois cada um, por si, fazer os concursos da sua região dentro do próprio concurso nacional? O Mário de Louro foi sempre um homem dedicado aos vinhos, dedicado à gastronomia, mas sobretudo ao mundo dos vinhos. Como é que vê esta evolução que nos últimos 20 anos surgiu assim com mais força? Porque até há 20 anos atrás o vinho era tratado às vezes um bocadinho mal, não é? Um bocado mal. Tínhamos até medo dos vinhos, nós estávamos, isso é uma zorrapa, era a expressão que se usava muito neste Quando país. se concursos internacionais, então ia-se com medo, desgraça, não é? Era muito complicado. Olha, isso faz-me lembrar o livro do António Augusto Aguiar, de 1874, que o rei Dom Luís convidou-o para ir a Londres ao Albertol promover os vinhos portugueses, meteu-o num barco, levou 30 mil garrafas, e depois quando chegou a Portugal o rei não o deixou dizer quais tinham sido os resultados dessa apresentação. Então ele faz 13 conferências no Teatro Ana Maria e no Teatro da Trindade e apresenta os vinhos portugueses. Há uma história até muito engraçada sobre uma mulher que podemos falar mais tarde. E qual foi o resultado do... É o pior possível. Imagino. Pior possível. Todos utilizavam aguardente para, de certa forma, para que o vinho se conservasse. Quer dizer, porque os vinhos normalmente eram engarrafados e depois levavam um bocadinho de aguardente por cima para não se estragar, para fortificar e de certa forma... Aumentando a graduação também não se estragava. Não só aumentar, porque como não se mistura o álcool, não se mistura logo com o vinho, ele naquela camada sobrenadante ficava a proteger o próprio vinho. E pronto, havia muitos problemas técnicos, muitos vinhos com açúcar, porque a gente tem este solo, e este solo faz com que a gente não possa juntar água todos os dias para poder fazer o vinho. O vinho ou é vinho, ou é uva, ou é das uvas, ou é como juntar água. Mas, chefe, temos que reduzir um bocadinho do álcool, sabe? Porque o mercado internacional exige isso. E em vez de termos 15 graus ou 14,5, vamos ter que ter 13,5. Bem, isso vindo de si, de facto, leva-nos a podia levar uma grande conversa sobre esse tema, porque eu acho exatamente isso, ou seja, em relação, por exemplo, aos vinhos verdes, acho que eles hoje têm álcool a mais para aquilo que devia ser um vinho verde. Os vinhos verdes frescura, perdem a frescura. mas também ganha mais tempo de vida, chefe. Mas às vezes, entre uma coisa e outra, pois, se calhar a frescura prevalecia, ou deve ser mais importante. O chefe não quer ser fresco toda a vida, quer durar muitos anos, ou não é? Penso eu. Isso também é verdade, mas entre ser fresco e durar toda a vida... O vinho é como nós, sabe? Quanto mais anos melhor que a gente cá tiver, é para todos muito importante esse tipo de situações. Mas também, tem toda a razão. Mas tem lá os alvarinhos que têm grau suficiente e que têm estrutura para todas as iguarias. Eu lembro, por exemplo, dos Rieslings, né? Os Rieslings são vinhos que têm 10 graus. E têm uma acidez muito alta, e são ótimos, 6, 7 gramas de ácido. E são vendáveis em toda a parte do mundo. Os Sauvignon Blancs, que neste momento a gente ouve falar dos Sauvignons Blancs na Índia, em países não tradicionais, a produzir vinhos com muito interesse. O mercado de Londres é um dos mercados consumidores do Sauvignon Blanc. E isto quer dizer o quê? Que todos os dias estamos a mudar de castas.
é muito interessante isso. O mercado de Londres é um mercado de referência. Há 5 anos bebia-se Chardonnay com muita madeira. Passado 2 anos passou-se a beber Sauvignon Blanc sem madeira. E agora já se fala de Chenin Blanc, de Viognier. E o que é que o produtor faz? Muda todos os dias de casta ou vai ter que acompanhar tudo isto? Também temos aqui um concurso, o segundo concurso de iguarias de vinhos do Tejo, Certo. em que também faz Sou o parte. presidente desse concurso. Que se calhar gostaria muito que o chefe no próximo ano também arranjasse uns dias para estar connosco Com muito gosto. nessa avaliação. Neste ano avaliámos 30 restaurantes, no outro ano anterior tínhamos avaliados 22, com alguns chefes, com todos homens do vinho, o João Paulo Martins, o Fernando Mel, O Igor Martinho, que é o o meu Igor colega. Martinho, que é um cozinheiro da nova geração, diremos um chefe dos novos. Exatamente. E nós vamos agora passar para a cozinha, onde vamos fazer então um polvo em Cadil e uns sonhos de grande bico. Vamos ter que escolher um vinho, não é? Vamos. Ter que escolher. Essa é a parte a seguir. E para prepararmos estas duas receitas vamos precisar para os sonhos de grande bico moído, se ele foi cozido e depois foi todo desfeito em puré, ovos, salsa picada e azeite. Para o cadil de polvo, o polvo que já está cozido, um pouco de piripiri, pasta de cadil, tomate com cassé, que é o tomate pelado depois cortado em cubos, maçã reineta, gengibre, alho, cebola, pimenta e sal. E um pouco de azeite para fazer o fundo. E vamos então preparar aqui um cadil de polvo. O polvo já está cozido, porque depois nunca daria tempo para cozer. Há muitas pessoas que perguntam se há algum segredo para cozer o polvo. O polvo tem que ser, para ficar tenro de certeza absoluta, o melhor é ser congelado. Sim. Porque quando é congelado fica sempre tenro. E depois cozer numa panela de pressão, 15 minutos, depois de levantar a fervura fica ótimo. Se for em água, a água a ferver, sem sal, sempre sem sal, só com uma folha de louro, um pouco de salsa, e é mergulhar o polvo lá e espetando o garfo até ver quando está pronta a cozedura. Não há muito mais a fazer do que isto. Às vezes há polvos que de facto são duros e quando são duros não há nada a fazer porque São duros por natureza. São duros por natureza. É como as pessoas, não é? As É. pessoas também são muito duras. Sim. E depois temos aqui uns pastelinhos de grande bico, que é só o grande bico cozido e passado pelo passe-vite e que vamos juntar depois ovos e salsa picada. Vamos começar aqui por aquecer o tacho. Bem, trouxe-nos aí uns livros interessantíssimos de chefe, culinária. eu acho que são interessantíssimos na medida que é uma gastronomia inversa, que não é vulgar se calhar encontrarmos, e é uma tradição portuguesa de 1842, por isso eu achei que estes prazeres da mesa em poema era uma obra gira para o chefe, e tem aqui alguns contextos que eu acho interessantes e podemos abordar daqui um pouco se achar interessante. Este é aquilo que eu dizia, um Lusíadas da gastronomia, na minha ótica, na medida que estão inverso, e a minha curiosidade dele tem muito a ver com outros aspectos, tem a ver que este livro de cozinha, e isso é uma coisa que normalmente acontece em quase todos os livros de cozinha, clássicos e modernos e do passado, ter a indicação das temperaturas e dos alimentos a que devem ser consumidos, o que não é vulgar. Como sabe, existe uma guerra, continua a existir uma guerra com as temperaturas dos vinhos, das cervejas e das águas. E, portanto, essa guerra, eu acho que aqui no ano 1920 já se falava das temperaturas e dos ideais que deviam ser Há servidos. uma coisa que falou aí que é muito interessante, que é as águas que pouca gente fala. Eu acho Uma água pode estragar uma má água pode estragar um vinho, não é? É, porque se a água se for uma água com gás e a gente tem águas excelentes Não com é gás, que nós misturemos o vinho, a água no vinho, não é? mas é quando se bebe água, depois se a água for demasiado Certo. calcada. Não, e quando a gente está a beber uma água com gás, por exemplo, que a gente percebe que é uma água ligeiramente ácida, não só pelo gás, mas pela sua natureza. Estou-me a lembrar das águas que o mercado tem, que são extraordinárias, algumas delas, e daí haver uma temperatura que não tem necessidade de ser tão baixa, enquanto uma água natural, uma água sem gás, normalmente precisamos de baixar um pouco mais a temperatura, sem ser gelada, e de certa forma para permitir que ela dê mais frescura à própria alimentação. Porque para mim a água, e eu que sou um homem do vinho, não é um matador de sede. Para mim a água é um complemento da própria refeição. Exatamente.
Uma das coisas que sempre me impressionou no Meio Louro foi uma coisa que costuma dizer sempre nos jantares, quando faz jantares, que é o melhor acompanhamento para uma sobremesa é água. Sim. E isso porque muitas vezes as sobremesas são tão pesadas e tão difíceis que muitas vezes as pessoas pensam, por exemplo, no queijo. Às vezes a gente sugere com os queijos da Serra, os vinhos do Porto, e às vezes nós não temos hipótese, não é um vinho do Porto Vintage e LBV que muitas vezes vai com queijo da Serra. Eu sugeria, por exemplo, muito mais um Tawny de 20 e 30 anos e vou lendo aqui um livro do meu amigo Jorge Lucchi, brasileiro, em que fala isso, realmente ele diz isso, que realmente o queijo da Serra é para vinho do Porto, mas não é para o LBV nem para o Vintage, é para os Tawnies de 20 e 30 anos. Isso foi um vinho branco. Eu nunca provei, eu não fui, eu hoje, sabe uma coisa, chefe, eu hoje acho que os vinhos brancos já não são brancos, eles só são brancos porque são amarelos, porque de resto a sua estrutura, em termos de estrutura, eles já têm toda uma complexidade completamente diferente. E essa complexidade é que eu acho que quando a gente tem um vinho branco com grande persistência, com grande profundidade e eventualmente com algum toque de madeira, se calhar teriam estrutura para o queijo. Mas os taninos da madeira são muito complicados que a gordura do queijo. Pois. Eu digo isto muitas vezes porque, por exemplo, se for um camembert, o melhor acompanhamento para um camembert para um prix é um vinho branco. É um vinho branco. E a gente vai cada vez mais, tirando os queijos muito fortes, vamos cada vez mais sugerindo vinhos brancos, porque os vinhos brancos têm um potencial hoje, que é, de um lado, a acidez é muito mais visível que nos vinhos tintos, e não tem os taninos e a agressividade dos taninos dos vinhos tintos. E os taninos com a gordura é, sem dúvida, algo muito complicado. Não só ao nível dos queijos, mas, por exemplo, também ao nível do bacalhau. Por exemplo, a gente quando fala de bacalhau, diz, no nosso mercado sugerimos sempre vinhos tintos. Quando eventualmente os brancos com alguma estrutura, num prato que leva meio litro de azeite, está muito mais adequado em termos das próprias de estrutura, falamos de castas, não é? Falamos de castas e falamos do próprio processo de fabrico, os nossos enólogos hoje, e eu acho que aqui tem que fazer homenagem a esses enólogos de hoje, que de certa forma tem uma geração interessantíssima, com capacidades extraordinárias e que modificaram completamente a estrutura dos vinhos portugueses, a sua apresentação, a sua qualidade, a possibilidade que existem relativamente aos vinhos portugueses brancos hoje, deve-se muito aos enólogos e às castas, naturalmente, que se utilizam na maioria das vinhas. Portugal era um país que os vinhos brancos eram vinhos de segunda. Os portugueses até diziam, vinho é tinto. E isso, eu hoje tenho que dizer, vinho é que o consumo dos vinhos brancos sobe extraordinariamente, sabe? E por outro lado, há uma grande preocupação dos produtores de produzirem mais e mais vinho branco, porque a procura começa a ser extraordinária, como o rosés. A gente também fala pouco do rosés, parece que temos medo do rosé, como se fosse um vinho de mistura, e hoje não. O Dom José Serpa Pimentel, o pai, tinha uma casta que era Riesling, que plantava na quinta da Pacheca, e que depois deixou de fazer porque não saía, não se vendia. E hoje já plantou outra vez. Hoje se calhar temos 150 vinhos de rosé, nos supermercados vê-se 30, 40 rosés na prateleira, e naturalmente o que se verifica é que o rosé também é um vinho para até para as iguarias que eventualmente a gente faz de almoço, não é? Eu acho por exemplo, é um vinho que combinava bem, um rosé, certos rosés combinam muito bem com caril. Com caril, com sushis, com sashimis, com as massas, que são comidas de almoço hoje. Eu hoje já não divido os vinhos da mesma maneira. Eu hoje divido os vinhos para vinhos de almoço e vinhos de jantar. E, se calhar estes todos que estão aqui do concurso nacional são vinhos de jantar. São todos medalhas de ouro e que eu acho que estava tramado porque eu só bebia vinho ao jantar, por isso estava feito porque só bebia vinhos de jantar, não é? Pois, mas como só bebe vinho ao jantar, porquê? Porque as iguarias são mais pesadas, porque os chefes hoje levam as iguarias mais pesadas para o jantar. Esta é a minha observação que eu posso fazer. Acho que caminhamos cada vez mais para a grande refeição ser a refeição de jantar e não como antigamente, há 20 anos atrás, a gente ia à casa da família e havia sempre uma feijoada, um prato forte, um bacalhau, almoço, não sei o quê, ao almoço, que eram pratos com algum peso. Daí a gente poder também beber, se calhar, vinhos tintos ao almoço. Hoje em dia, caminhamos para o rosé, caminhamos para o vinho branco e eles merecem. Eu sei que isto é terrível de dizer porque depois os nutricionistas caem-nos todos em cima, mas eu aprecio muito mais
um jantar do que um almoço, porque o almoço temos pouco tempo para estar à mesa, temos pouco tempo E para nem temos a vela para- acesa, percebe que é uma coisa que dá para a ambiente. conversa, não é? E de certa forma, quer dizer, se calhar temos mais dinheiro ao almoço, porque vamos ao jantar, porque vamos parar para Claro. uma refeição e a companhia acho que é mais adequada ao jantar que ao almoço, não é? Isto agora aqui é só deixar Ferver, já vi. cozinhar lentamente e vamos temperar com um pouco de sal e um pouco de pimenta. O chefe, o sal é muito inimigo do vinho. Inimigo? É inimigo, completamente inimigo do vinho. E nós temos, cada vez mais, temos de ter essa preocupação. Os vinhos acusam o sinal do sal muito, e isso é preocupante hoje em dia. Eu penso que, relativamente às iguarias com muito sal, eventualmente, e nós gostamos, não é? Nós gostamos de comida com sal. Normalmente, já não falo dos problemas de saúde, mas sem dúvida que os vinhos acusam Assim esse como, toque. por exemplo, o tomate, não é? O tomate Sim. também Os ácidos, as coisas mais ácidas, as alcachofras, os espargos, mas combinar um vinho com os escabeche é muito complicado. não é? muito complicado. E ainda por cima porque a gente tem que preocupar-se com um vinagre com alguma qualidade quando fazemos os escabeche. Isso implica sempre um vinagre de 6 graus ou de 7 graus, que de certa forma dá logo à partida maior acidez na boca e o vinho aí acusa. Mas os vinhos brancos têm mais potencial aí. Eu acho que aí os vinhos brancos, estamos a falar de acidez com acidez, já não é uma coisa de contraste, mas sim de continuidade. E eu acho que isso ainda ajuda nessa relação. Os vinhos brancos têm mais potencial nesse tipo de iguarias que os vinhos tintos, eventualmente, facilita mais o consumo. Claro. O vinho está completamente na moda e as pessoas, e assim como a gastronomia e hoje a culinária, as pessoas cada vez gostam mais desse prazer, quer seja em casa, quer seja fora. Como é que acha que vai ser o novo mercado? Como é que se vai comportar o mercado nos próximos tempos em relação ao gosto? Isto porquê? Porque os vinhos rosés estavam arrumados. Estavam corretamente arrumados. Ninguém O que bebia quer os dizer que rosés. há que fazer. E eu acho que isto é como a moda, não é, chefe? Não Eu sei acho se que sim. temos, se calhar as calças este ano têm uma bainha mais larga, não sei, e se calhar os rosés hoje têm muito mais potencial do que eventualmente. Não só ao nível de estrangeiros, e a gente percebe que os estrangeiros num país como este, com este sol, naturalmente precisam de bebidas frescas, não de bebidas quentes, não é? Um vinho tinto a esta temperatura não faz sentido. E, portanto, naturalmente, o rosé aqui vai ter cada vez mais potencial. Mas há outra preocupação que, se calhar, Não é? como os espumantes também estão a subir, mas os rosés, como sabe, hoje em dia a maioria dos rosés são feitos de sangria. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que retiramos alguma parte do sumo das uvas, as uvas continuam, são as mesmas, é a mesma película, é a mesma matéria corante, é a mesma quantidade de aromas que fica, e de certa forma o que retiramos são algum líquido para deixar o vinho tinto muito mais concentrado. Por isso aparecem-lhe rosés que têm, sei lá, castas como a Touriga Nacional, castas como o Alfrecheiro, castas que são muito mais castas de vinho tinto do que eventualmente rosé, e há depois os outros rosés de blend, de mistura, feitos exclusivamente. Agora, não podemos dizer é que o rosé não é vinho. E temos que citar aquelas empresas que há muitos anos produzem rosé e continuam na moda de cima como se fosse o melhor vinho do mundo. Para mim, o melhor vinho do mundo é sempre aquele que se vende mais. E quer queiramos, quer não há outra hipótese. Temos que o considerar assim. O chefe está a fazer pastéis de bacalhau? Não. Não, é de grande bico. De grande bico, já percebi, mas de certa forma quase ao perfil do pastel de bacalhau. É só grande bico. Levou aqui 2 ovos. Só para ficar mais fofo, é? Exatamente. E depois são fritos. E sabe que na cultura indiana o grande bico é sempre muito presente. Nós vamos fritar então estes bolinhos, assim em azeite quente. O caril está a estufar então lentamente e eu peço desculpa por estar de óculos, mas de facto estou com uma infecção nos olhos terrível e não posso apanhar muito sol. E vamos agora fazer aqui uma pequena pausa para empratarmos e vermos como é que vai ficar o resultado final destas 2 receitas. E temos então aqui os sonhos ou pastelinhos ou os fritos de grande bico, Com que os são ovos muito para simples, ficarem fofos. estão crocantes, são ótimos para acompanhar com
o caril de polvo. Com isto, o vinho aqui iria bem? Bom, aqui na nossa escolha eu escolhi um vinho tinto da Ravasqueira, um Flavors, que eu acho que é um vinho, talvez tenha potencial a mais para este tipo de categoria, mas daqui a bocado se calhar vamos testar e vamos comentar, porque Mas não estas acha coisas que não temos que acertar. este vinho, para isto, tem que ser refrescado? Muito mais, este vinho devia estar entre os 15 e 16 graus para eventualmente poder acompanhar a iguaria. Nós vamos continuar a nossa conversa à volta do vinho, à volta da gastronomia, mas noutro lugar, mas um bocadinho mais fresco do que este. E depois daquele cozinhado de polvo com Só o puradinho que estava, chefe. um puradinho, vamos falar um pouco de vinhos, que é aquilo que eu trouxe aqui. Olha, eu que é a resolvi sua especialidade. trazer-lhe vinhos que foram premiados no concurso nacional, medalhas de ouro. Nem trouxe prestígio, nem trouxe pratas, trouxe 5 medalhas de ouro para a gente pudesse avaliar do contexto que existe no concurso. Um vinho da Ravasqueira, um Flavors, um vinho varietal, que de certa forma vai ser sucesso, penso eu, apesar de ser uma quantidade muito limitada, vai ser sucesso. Um vinho do Dão, do professor Arlindo Cunha, que eu acho que é um vinho extraordinário como Toriga Nacional. Um vinho de Pegões, que como sabe continua a ser uma cooperativa, que tem um técnico extraordinário e que é técnico em várias unidades também, quer na Lapa, que tem tido quer uma evolução muito uma interessante. revolução muito grande e com vinhos varietais também. Temos que ter varietais, é importante também termos varietais. E o casal da colheita Os monovarietais, só fazendo um pequeno parênteses, são bons para a aprendizagem, não é? são bons para a aprendizagem, não só porque a gente se quer vender lá fora, tem que iniciar se calhar a venda com varietais. E depois é que então consegue meter os blends, que é a nossa força, a gente sabe que está aí, mas sem dúvida que os varietais nos abrem as portas. E depois um casal da Colheira, que também é um vinho do Tejo. O Tejo está a dar passos extraordinários relativamente ao vinho e este concurso de iguarias vem ajudar. Eu acho que a gastronomia ajuda ao vinho e o vinho ajuda à gastronomia. E, portanto, faz todo o sentido quando a gente toma iniciativas dessas, como o Douro, como o Tejo. Acha que há vinhos que são mais gastronómicos, ou seja, vinhos que só se podem beber com comida? Diremos que só se podem comer com comida, porque eles também têm uma estrutura de comida, não é de bebida. E outros são bons? Eu digo que os vinhos hoje já não são bebida, os vinhos hoje tintos são comida, não bebida. E depois um Lapa, apesar de ser de um varietal estrangeiro, o Syrah, mas o Syrah bebe-se em todo o mundo, como sabe, é um vinho para a promoção e que também foi medalha de ouro. Este é um vinho, é outro vinho do Tejo. Os grandes vinhos do mundo são feitos a partir da casta Syrah, não é? Syrah, a primeira casta do mundo. Como sabe, o Syrah era uma casta produzida na Mesopotâmia, hoje Iraque, e portanto diremos que hoje é a primeira casta do mundo. Vamos só provar esse vinho da Quinta da Lapa. Sendo que o Syrah tem esta particularidade de ser, quando são em monovarietal, tem sempre uma estrutura muito elegante e persistente também, não é? É, e quer dizer, seleciona-se o melhor que se tem em casa. Se assim não se fizer, então não faz sentido ter os varietais, não é? Eu posso ter duas vinhas de Syrah e escolho a melhor para fazer um varietal. Só assim se justifica os varietais. Em relação aos vinhos aqui da zona da Beira Interior, tem havido um crescimento muito grande, não só na sua qualidade, mas também na sua produção. E são vinhos que têm muito potencial para crescer. Tem muito potencial para viver. Porque a sua acidez, dá de ser uma região que, apesar no interior ter muito calor, é uma região que tem vinhos com ligeiramente menos álcool, vinhos 13,5, mas depois tem 6 gramas de ácidos e, portanto, naturalmente permite uma maior conservação. Por último, só mostrava-lhe aí o Petit Verdot da Ravasqueira. Está aberto, está sim, senhor. Que é outro vinho, outra estrutura, com um bom potencial de vida. O que me tem impressionado bastante nos últimos anos é a qualidade também da apresentação das garrafas. Melhorámos muito. Ainda há pouco falava aqui com uma senhora aqui em Castelo Branco, dizia como tudo isto melhorou significativamente em termos de imagem dos vinhos portugueses. Bem, Lourdes, vamos fazer um brinde a si,
Não, ao assim, seu chefe, sucesso. permita-me que lhe diga, pegue E bem essa- no copo, hein? Porque isto com vinhos com comida, só se pegando bem no copo é que a gente pode beber vinho. Estes copos não são os mais apropriados, porque Mas quando o vinho é bom, todos servem. muitíssimo Eu obrigado sou por muito ter, exigente vindo, nos por copos. ter vindo até nós. Não, Está aqui, com muito gosto. está aqui uma mosquinha que está sempre a meter-se comigo. E obrigado e bom trabalho para vocês, que eu acho que fazem um trabalho que é de enaltecer, porque ajudam muito não só a gastronomia portuguesa, mas também os vinhos que vêm atrás dela. Muito obrigado. E assim nos despedimos de Castelo Branco, ficando sempre com gastronomia, bons vinhos e em boa companhia. À sua saúde e bons cozinhados.